Meus irmãos, eu queria compartilhar com a igreja uma porção da palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo 15. Vamos ler aqui esse trecho da palavra de Deus, que relata aqui, está registrado uma grande experiência de Abraão, patriarca Abraão. Gênesis 15, primeiro livro da Bíblia, né? Louvado seja Deus, é fácil achar. Todos acharam? Amém. Vamos ler todos com alegria. O título diz assim: Deus anima Abraão e promete um filho. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me ajudar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tem dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi imputado por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiam. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão, Deus falou para Abraão, então disse a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos. Versículo 14: Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. Louvado seja Deus. Meus irmãos, agora vamos ler agora versículo 17. Deus faz um pacto com Abraão. E sucedeu que, pondo o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: A tua semente tem dado esta terra, desde o rio Egito até o grande Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cardomeu, e o Eteu, e o Perezeu, e os Refaíns, e os Amorreus, e o Cananeu, e o Gegazeu, e o Jebuseu. Amém, Jesus? Olha, como é que a gente pode sentar para glorificar a Deus? Eu fiz questão de ler esse texto todo para o irmão ter assim uma visão melhor dessa experiência profunda que Deus teve com Abraão. Nós sabemos que Abraão é o nosso pai na fé, né, meu irmão? Pai na fé. É um dos patriarcas, juntamente ali com Isaac, Jacó e outros patriarcas que Deus usou nessa terra. E ele foi chamado ali de uma maneira tão tremenda, né? Abraão vivia ali naquela geração tão pagã, idólatra, Ur dos Caldeus, e Deus o tirou de lá, viu? O convocou por uma grande obra na face da terra, e ele aceitou e saiu pela fé, e foi um dos grandes grande pai da fé, nosso pai da fé. Aliás, uma das grandes marcas da vida de Abraão, de Sara, foi a sua fé, viu? A fé, uma das grandes marcas. Por isso que ele é conhecido e falado na Bíblia, lembrado como o nosso pai na fé, porque ele foi justificado pela fé. Aliás, tem muitas pessoas que pensam
que aqueles personagens, aquelas pessoas que viveram nos tempos bíblicos, na antiga aliança, foram justificados pelas obras. Não foram. Eles foram justificados pela fé. Louvado seja Deus, foram justificados pela fé, não por obras, pela fé, como Abraão. Louvado seja Deus. Meus irmãos, e Abraão, a Bíblia relata que ele, depois que ele saiu ali com Ló, viu? E em um dado momento ele teve uma guerra. A Bíblia relata sobre isso. A guerra de 4 reis contra 5 reis. Logo no iníciozinho aqui do capítulo, no finalzinho do capítulo 14, fala sobre isso aí. E nessa guerra, Ló, que estava na época habitando ali em Sodoma e Gomorra era um dos 4 reis, e perdeu a batalha, perdeu a guerra e foi levado. Louvado seja Deus. E Abraão, que era um homem de muita fé, quando ele viu o seu sobrinho Ló e suas fazendas tinham sido levadas, ele se reuniu, meu irmão. A Bíblia fala isso. Se reuniu com seus confederados, cerca de 318 homens confederados, para lutar, meu irmão, contra 5 exércitos. Então Deus deu vitória a ele. Ele foi lá, batalhou, guerreou, venceu aqueles exércitos, trouxe de volta Ló e toda a sua fazenda de mulheres. Então foi uma grande intervenção de Deus, meu irmão. Somente pela fé nós podemos crer que 318 homens podem vencer 5 exércitos, meu irmão. Só pela fé. Viu? 318 venceu. Então está registrado na Bíblia isso. Já foi já Abraão, viu? Fazendo uso da sua fé, que ele foi pela fé e venceu. Só Deus, meu irmão. E ele aí, a Bíblia relata que ele teve aquele encontro ali, quando ele voltou, Melquisedeque foi o encontro dele, o abençoou, ele deu dízimo e tal. Agora, mas aqui no capítulo 15, a Bíblia diz que Deus anima Abraão. Se Deus animou Abraão, é porque ele estava o quê? Desanimado. É importante isso, meu irmão. Isso é registrado para ensino nosso, meu irmão. Tudo na Bíblia, viu? A revelação de Deus, que é progressiva, está registrado aqui. Aconteceu, foram fatos, mas é para que as gerações que viessem depois, sucessivas, pudessem aprender com Deus, viu? O que Ele faz, o seu poder, a sua glória, a sua intervenção, como Ele age ao seu povo, viu, meu irmão? Daqueles que vivem pela fé. Louvado seja Deus, que vivem pela fé, porque o crente, ele não vive mais por vista, meu irmão. O crente, ele vive pela fé, meu irmão. Acho que isso é na palavra de Deus, viu? Até tem um versículo que eu acho muito lindo, ele diz assim: não atentando para as coisas que se veem, e sim para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem, são espirituais, são eternas. Então o crente, ele vive pela fé, ele foi chamado para viver pela fé, não vive mais por vista não, meu irmão. Tem que ver o sobrenatural de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias tão tenebrosos na face da terra, tão terríveis, meu irmão. Agora eu estava comentando com o presbítero Sebastião do que está sendo veiculado aí nos WhatsApps, na internet, né, nos celulares. Uma passeata teve aí desse grupo aí, viu? De gays, promovidos pelo partido que está no poder, o PT, viu? Banco do Brasil, Petrobras, usando de recursos do povo para promover uma afronta dessa ao cristianismo. Eu até sugiro, irmão, quem não vê, procure ver, se informar. São coisas tenebrosas, meu irmão. Uma afronta profanando símbolos até do cristianismo. Viu, irmão? E muitos nossos dias aí calados, não falam nada, se levantam para combater, para, sabe, rejeitar isso, combater, denunciar, proclamar, meu irmão. Se revoltar, se levantar contra essas coisas que estão acontecendo na face da terra. Mas isso tudo, meu irmão, olha, meu irmão, eu nunca vi, a gente ouve falar da volta de Jesus, viu que a vinda do Senhor estava próxima, Jesus está próximo, mas eu nunca vivi, posso falar com segurança para a igreja, eu nunca vivi como hoje sinais tão fortes da vida do Senhor. Nunca vivi. Em todas as áreas, violência, meu irmão, nunca se viu tanta violência na face da terra, meu irmão. As pessoas estão matando como se mata a formiga, com o prazer de matar. Nunca se viu isso, meu irmão. Viu? Na área moral, meu irmão, uma coisa terrível, afronta a família, as leis faz o que Deus estabeleceu, viu? Leis que regem a sociedade, viu? A família, sabe, um país, uma nação estão sendo colocadas por terra, meu irmão.
São dias tenebrosos, dias angustiosos na face da terra, irmão. Então, o diabo, ele tenta nos desanimar, tenta nos, nos parar. Viu? Com tantas afrontas, tantas bandejas. Viu? O diabo mesmo, ele tem bandeja, ele tem fantasias para todas as faixas etárias. E a cada dia mais, na medida que, viu, meu irmão? Na medida que a ética moral, a ética, os costumes, os princípios são colocados por terra, parece que não existe mais limites, viu, irmão? A sociedade vai em busca de prazeres. Agora está aí em voga aí um princípio que eles estão adotando muito na sociedade, chamada aquela que não tem mais verdade absoluta, viu? O relativismo moral. Já ouviu falar sobre isso, meus irmãos? Relativismo moral está graçando a sociedade. Não existe mais verdade absoluta, a palavra de Deus, não, meu irmão. É aquilo que o homem acha que é certo ou errado, dependendo do que você pensa. Isso aí, não está toda hora falando na televisão, na mídia. Os homens estão tirando cada vez mais do seu coração, da sua mente, da sua vida, meu irmão. São dias finais, é como o apóstolo Paulo falou, que a vida do Senhor seria como a mulher grávida, as dores de parto. Está escrito na palavra de Deus. Toda a palavra, vou voltar de novo, mas é para mostrar como o crente pode ficar desanimado se a gente não atentar para Jesus, se continuar olhando para Jesus, meu irmão. Viu? A Bíblia diz que a mulher, ela começa, né, tendo aquelas contrações leves. Acho que os maridos aqui, os pais, né, já tiveram essa experiência. A mulher começa a estudar aquela dorzinha, vai aumentando as contrações, vai aumentando até que dá a luz. Paulo usa essa figura na palavra de Deus, que é assim. Então eu acredito que as duas são muito intensas, meu irmão. Viu? Muito breve o céu vai se abrir, Jesus vai aparecer com poder, grande glória e vai levar seu povo para a glória. Muito breve. Louvado seja Deus. E aqui Abraão estava desanimado. Eu estava lendo essa palavra. Aliás, nessa ocasião, igreja, eu estava um momento também, passando um momento difícil da minha vida, um momento de dificuldade. Estava ali pensativo, conversando com o Senhor. Aí Deus pareceu me dar uma palavra assim, olha que meu coração me conforta, porque crente passa por mais difícil, meu irmão. Viu? De tristeza assim, não aquela tristeza sem esperança, não. Mas a gente também fica, às vezes, triste com aquilo que a gente pensa que não vai acontecer, às vezes. Um sonho que está demorando, uma bênção que a gente anela e não chegou ainda. Viu? Lutas que se apresentam de nós, provas, tribulações. Faz parte da trajetória por aqui. E eu estava olhando o Senhor ali, meu coração pareceu me dar uma palavra, me conforta. E quando eu abri a Bíblia aqui, exatamente nesse capítulo 15 de Gênesis aqui, e ali o Senhor falou comigo de maneira tremenda, meu irmão. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos corações dos irmãos também essa noite, sobre essa experiência de Abraão, nosso pai na fé. Meu irmão, a Bíblia diz que ele estava desanimado, depois daquela vitória. E ele fala aqui, louvado seja Deus, depois dessas coisas, quer dizer, é uma nova experiência Abraão depois daquela. Depois dessas coisas, né? Bem relatado aqui na Bíblia. Eu vou ver a palavra do Senhor Abraão, dizendo, não temas Abraão, porque não? Ele estava com temor. Ele estava com temor porque, meu irmão, depois de uma vitória daquela, pela fé, vocês não vai ter essa experiência dessa. A gente senta no canto, meu Deus, como é que isso aconteceu? E se esses 5 reis vierem contra mim? Vai me destruir. Então Abraão estava com temor sim, meu irmão. Estava com temor, viu? Com temor. Duas coisas que trazia tesão ao coração de Abraão. O temor daqueles 5 reis virem represália contra ele, sua família, estava ali dentro da sua tenda, pensativo, desanimado, meu irmão. Uma outra coisa também, que ele tinha um grande, estava casando, pesado o coração de Abraão, é que ele desejava muito ter um filho, ele não tinha. Ele queria ter essa bênção, meu irmão, ter um filho, Sara era estéril. E naquela época, meu irmão, quando você não tinha um filho, era muito triste, meu irmão, porque as pessoas morriam e o seu nome, viu, não era preservado, não era para a posteridade, não dava continuidade àquela família, o nome daquela família. Era uma honra você ter um filho, dar continuidade àquela família. Então isso era pesaroso. E Deus via aquilo ali, veio o socorro de Abraão. Eu acho tremendo isso, meu irmão. E aqui relata que Deus o tirou para fora. Ele estava na tenda. Ele estava na tenda ali, triste, desanimado. E tenda significa isso. Tenda significa um lugar que você se exclui,
Se clausura ali, fica ali e tende a fazer isso a te limitar a tua visão espiritual. Tenda, tipifica isso, meu irmão. Aqui no caso, aqui nesse contexto, estava tipificando isso. Abraão estava desanimado com a sua visão limitada, apesar de ser um homem de muita fé. Mas isso pode acontecer com cada um de nós, meu irmão. Nós não somos super-heróis, não. Não somos, não, meus irmãos. Nós dependemos totalmente do Senhor e da sua graça, meu irmão. É por isso que nós temos que buscar dioturnamente estar ligado com o nosso Deus. Buscando o Senhor cada dia, meu irmão. Está ligado com Ele. Está indo para o trabalho pensando no Senhor. Está trabalhando na medida do possível. Se lembrar do Senhor, me ajuda com a tua graça. Viu? Caminhando em comunhão com o Senhor. Ele que nos fortalece, meu, nessa trajetória nossa para o céu, nessa passagem por aqui da igreja. É Ele que nos fortalece. Lutas virão, batalhas, sei disso, meu irmão. Viu? O inimigo tem se levantado de maneira tremenda, meu irmão. Mas uma coisa é certa: o diabo, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Mas nosso Deus, hoje o Senhor, Ele está ao nosso redor, meu irmão. O verdadeiro leão da tribo de Judá, nos dando socorro a cada dia, a cada instante. Ele brama como leão, mas Ele se levanta para cair, porque Ele está escrito na palavra de Deus. Aleluia. Jesus falou, aleluia, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A igreja segue triunfante. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Aleluia. Receba essa palavra nesta noite. O maior privilégio que um ser humano possa ter nessa terra é receber a salvação, perdendo seus pecados, ter o seu nome escrito no livro da vida e fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse exército que milita aqui na terra, que foi chamado, aleluia, para enfrentar as hostes infernais, meu irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Se alegra nesta noite porque você faz parte